Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Obrigado pela sua presença, conosco, ouvindo esse recado do Senhor. Isso é bênção, Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Quero compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor. Antes de mais nada, quero desejar a todos um feliz ano novo, que Deus possa abençoá-los no nome de Jesus. Tá ok, pode deixar aí que tá ok, beleza, 100%, isso. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí também. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 13, o verso 6 ao versículo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 6 ao verso 9. Amém? Nessa noite nós vamos pensar sobre a seguinte mensagem: as novas oportunidades de Deus. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bom está; se não, mandarás cortá-la. Vamos orar mais uma vez. Deus querido e Pai bendito, que a Tua palavra seja audível a todos que nos acompanham nesta noite. Que a Tua palavra chegue aos necessitados, aos perdidos. Que a Tua palavra alcance os rincões onde o Teu Evangelho precisa ser anunciado. Que os corações estejam férteis à Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. As novas oportunidades de Deus para a nossa vida. Há um tempo atrás, ouvi uma mensagem que mudou muitos conceitos em minha vida. Uma mensagem pregada pelo pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista Água Branca, em São Paulo. O tema daquela mensagem era Segunda Chance. Muito boa, indico todos que puderem posteriormente assistir essa mensagem, assista. O pastor, então, ele inicia aquela mensagem perguntando, ou fazendo a seguinte pergunta: imagina um mundo em que as pessoas não tenham uma segunda chance. E é interessante porque isso nos leva à reflexão. Imagine só um mundo em que as pessoas que vivem nesse mundo não tivessem uma segunda chance. Se você errar, não pode consertar o seu erro. Se você pecar, você não pode pedir perdão pelo seu pecado. Imagina um mundo em que as pessoas
não pudessem voltar atrás em algo leviano que começamos em nossa vida, ou não podendo reconstruir algo que destruímos em nossa vida. Imagina só se você faz algo errado e você precise conviver com esse erro pelo resto da sua vida. Quão desconfortável seria isso para todos nós? Viveríamos certamente em um mundo amargo, de pessoas frustradas, em um mundo onde a decepção certamente reinaria. Ainda bem que nós temos um Deus que nos dá novas chances. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu louvo a Deus porque na minha vida Ele me deu novas chances. E eu tenho certeza que com você também é assim. Temos um Deus de novas oportunidades. Temos um Deus de novos recomeços. E isso nos traz sempre um ar de felicidade, de alegria e sobretudo de entusiasmo. E hoje, no limiar de 2020, nós queremos então falar exatamente sobre isso, as novas oportunidades que Deus tem para nos oferecer no ano que daqui a pouco se iniciará, o ano de 2021. Deus tem novas chances para você. Deus tem novas oportunidades para você. Alguém certa vez sabiamente disse, que pior do que você estar preparado e não ter uma oportunidade, é você ter uma oportunidade e não estar preparado. Por isso, essa mensagem desta noite, ela tem este objetivo, de preparar-nos para as novas oportunidades que Deus nos dará no ano de 2021. Quais são elas? Quais são estas oportunidades? A primeira delas, a oportunidade de corresponder com as expectativas de Deus. Veja só a parábola que nós lemos, uma parábola um tanto quanto interessante. É a parábola da figueira estéril. A Bíblia diz que havia uma figueira, aquela que produz figo, é redundante, mas é importante para a nossa explicação. Uma figueira que estava plantado em uma vinha, que certamente é sabido por você, produz a uva. Olha só que interessante, e talvez isso passa desapercebido por nós, que esta figueira estéril estava plantado em uma plantação de uvas. E o dono daquela vinha foi visitar a sua plantação, e pelo terceiro ano consecutivo, ele encontra aquela figueira que estava no meio da sua vinha, e certamente, como todo dono, como todo agricultor que deseja experimentar dos frutos do seu esforço, do seu labor, da sua obra, ele então procura por frutos naquela figueira, mas a palavra do Senhor diz que eles não encontram, ou ele não encontra fruto naquela figueira. E a sua decepção é instantânea. No mesmo instante ele chama o viticultor, um de seus trabalhadores, e diz àquele homem: olha, corta esta árvore, porque a única coisa que ela tem são folhas.
Esta árvore, ela não existe somente para ter folhas. Essa árvore precisa ter frutos. E já há 3 anos que eu procuro frutos dessa árvore e não encontro. Corta e lança ao fogo. E aquele viticultor então, ele intercede por aquela planta. Ele intercede por aquela árvore dizendo: meu Senhor, não corte esta árvore, mas tenha paciência e, se possível, por mais um ano, mantenha ela como está, e eu vou cuidar desta planta, eu vou adubá-la, eu vou estercá-la, para que ela possa produzir no ano seguinte. Se vier a dar fruto, bem, mas se não der, aí sim o Senhor poderá cortá-la. Olha só que interessante essa parábola. E quando nós falamos de novas oportunidades, é justamente baseada nesta parábola em que o viticultor pede ao seu senhor a oportunidade para que aquela planta pudesse produzir por mais um ano, na tentativa de produzir por mais um ano. E eu quero aqui falar justamente a respeito disso, sobre as oportunidades de corresponder às expectativas que Deus tem ao nosso respeito. Aquele senhor daquela plantação, aquele agricultor, ele tinha expectativas com relação àquela árvore, àquela figueira. Ele vai à figueira e procura nela frutos. 3 anos, mas ele não encontra fruto algum. Ele criou uma expectativa a respeito daquela planta. Eu quero dizer para você que nesta parábola, Deus é esse agricultor e nós somos a sua vinha. E da mesma maneira como o agricultor, ele tinha expectativas de encontrar frutos naquela árvore, Deus também tem expectativas a nosso respeito. Durante os anos que se passam, Deus tem expectativas para com os seus filhos, para com a sua criação. Deus certamente espera alguma coisa ao nosso respeito. O que é que nós podemos oferecer a Deus? Quais os frutos Deus quer ver em nossas vidas? E eu fico pensando que nesse tempo é tempo de fazermos votos. Talvez você já tenha feito os seus. Me lembro que quase sempre eu fazia alguns votos pensando em agradar a Deus. Um dos primeiros era: eu quero ler a Bíblia toda no próximo ano. Será que estas são as expectativas de Deus para nós, a leitura da Bíblia toda? Talvez você esteja aí pensando em uma meta estabelecida pela sua igreja. Algumas igrejas estabelecem metas: olha, esse ano nós queremos crescer 20%, queremos batizar 500 pessoas, queremos batizar 100 pessoas, algumas mais ousadas, queremos batizar 1000 pessoas. Será que são essas as expectativas de Deus para as nossas vidas? Metas evangelísticas? Ou será que as expectativas de Deus a nosso respeito seja aquela expectativa de construir um templo suntuoso, de investir no patrimônio da igreja? Será que as expectativas de Deus é um novo ministério para a sua vida? Eu entendo que todas essas atitudes, ler a Bíblia, batizar pessoas, empreender
na obra de Deus são sempre expectativas e atitudes nobres, mas essas não são as expectativas de Deus para nós. Não são esses os frutos que Deus espera para a minha vida e para a sua vida em 2021. Quais seriam então, pastor, os frutos que Deus gostaria de ver em nossas vidas? O evangelista Mateus vai descrever isso de maneira sábia. E se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, você vai encontrar então algumas expectativas de Deus ao meu e ao seu respeito. Mateus capítulo 22, versículo 34 em diante, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Então veja só que aqui havia um interrogatório ao Senhor Jesus. A pergunta era: qual o grande mandamento da lei? E poderíamos então dizer, qual seria a maior tarefa na lei para que pudéssemos cumprir? E aí o Senhor Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa é, senão, a primeira expectativa de Deus ao meu respeito e ao seu respeito, que você ame ao Senhor sobre todas as coisas no ano de 2021. A primeira expectativa de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E eu quero perguntar a você que me ouve: você ama verdadeiramente ao Senhor? Segundo, a Bíblia diz: este é o primeiro e grande mandamento. Verso 38. Versículo 39 de Mateus 22 vai dizer: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero me empreender justamente nesse tema: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu creio que esta é uma expectativa que Deus tem ao nosso respeito. E essa expectativa, meu querido, não tem muito a ver com ler a Bíblia toda em um ano, não tem muito a ver com batizar pessoas, não tem muito a ver com empreendimentos na obra de Deus. Tem a ver sim com o desenvolvimento do amor interpessoal. Tem a ver sim com olhar ou ter uma ótica para as pessoas com a mesma ótica que Deus tem para com elas. Ou melhor, uma ótica que você tem a respeito de si mesmo. E talvez a sua ótica a respeito de si mesmo seja um tanto quanto deturpada. E é por isso mesmo que lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus vai refazer esse versículo. E ele vai dizer: amar o teu próximo como Cristo vos amou. Porque talvez o seu amor por você mesmo, ele seja um tanto quanto rabiscado, seja um amor equivocado. E aí ele diz que nós devemos amar ao próximo como Cristo nos amou, um amor altruísta. É por isso, meu querido, que eu quero compartilhar aqui com você que as expectativas que Deus tem ao nosso respeito, elas são muito mais amplas do que expectativas eclesiásticas, do que normas estatutárias.
As expectativas que Deus tem a nosso respeito são expectativas de amor, amor para com Deus e amor para com o nosso próximo. Como nós podemos amar ao próximo? Como nós podemos respeitar ao próximo? O evangelista Mateus, ainda no capítulo 25, ele vai então, a partir do versículo 31, ele vai escrever aqui as palavras do Senhor. Mateus capítulo 25, a partir do 31, dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo, preso, não foste visitar-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Sabe, meu querido, o que eu aprendo aqui nessa história é justamente isso: o amor ao próximo como Cristo nos amou. Essas são as expectativas de Deus para a nossa vida. Quando nós não fazemos pelo próximo aquilo que nós faríamos por nós mesmos, ou aquilo que Cristo fez por nós, nós então frustramos as expectativas que Deus tem ao nosso respeito. Talvez a maior meta que possamos ter para o ano de 2021 é você olhar para o seu vizinho, é você olhar para o seu amigo na faculdade, é você olhar para o irmão da sua igreja, é você olhar para o seu papai, para a sua mamãe, para o titio, para a titia. É você, meu querido, olhar ao seu redor e amar como se não houvesse o amanhã. É isso que o ano de 2020 nos ensinou: amar como se não houvesse o amanhã. Visite quem você tem que visitar, ore por quem você tem que orar, abrace quem você tem que abraçar, ajude quem você tem que ajudar, perdoe quem você tem que perdoar. Meu querido, não guarde no seu coração ressentimentos, amarguras.
Não são essas as expectativas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida em 2021. As expectativas que Deus tem ao nosso respeito são expectativas de amor. Amor para com Deus e amor para com o nosso próximo. As expectativas que Deus tem é a caridade. Lá em Mateus, no capítulo 7, o evangelista Mateus ainda falando sobre isso, no versículo 15, ele vai nos puxar a orelha, em especial aqueles que são religiosos, aqueles que fazem parte de uma religião. Ele vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E aí vai falar de frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós proferido em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós achamos que Deus tem expectativas a nosso respeito, expectativas eclesiásticas. Pensamos que as expectativas de Deus estão em torno dos nossos dons espirituais. O que Deus espera de mim é que eu volte a cantar na igreja. O que Deus espera de mim é que eu volte a pregar na igreja. O que Deus espera de mim é que eu volte para o ministério. Não, meu querido. Não são essas as expectativas de Deus ao seu respeito. As expectativas de Deus ao seu respeito é que você ame ao seu próximo como Ele te amou, e exerça as suas funções eclesiásticas através do amor ao próximo, através do abraço, através do sorriso, através do acolhimento. Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz quais são as expectativas espirituais que Deus tem ao nosso respeito, que estão longe de serem expectativas que envolvam os nossos dons espirituais. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, vai falar do fruto do Espírito. Qual é o fruto que Deus espera colher das nossas vidas em 2021? Está aqui Gálatas 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor. O amor continua sendo fruto que faz parte das expectativas de Deus. Deus quer ver na sua vida uma vida amorosa. Deus quer que você seja amor, como Ele é amor. Há uma expectativa de Deus sobre a sua vida. A expectativa da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Por isso Ele está dizendo
que Ele não está preocupado com aqueles que vão dizer: Senhor, em Teu nome expelimos demônios, em Teu nome anunciamos o Evangelho. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas Ele não fará isso com aqueles cujos frutos são os mesmos de Gálatas 5:22. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Torno a fazer aquela pergunta que eu fiz lá no início. O dono da vinha é Deus, e Ele está visitando a sua vinha, e nós somos essa vinha de Deus. Quais os frutos o Senhor tem encontrado na sua vida? Talvez você seja aquela figueira, talvez aquela figueira de folhas verdejantes. As pessoas olham e acreditam ser uma árvore frondosa, verdejante, bonita, de boa sombra, mas uma árvore que não cumpre as expectativas e os propósitos de Deus. Os frutos, quais são os seus frutos? A palavra diz que pelos frutos conhecemos a árvore. Meu querido, quero te dizer nessa noite que Deus tem visitado a sua vinha, que Deus tem passeado pela sua vinha, e Deus não está preocupado para você que é membro de uma igreja, se você prega, se você canta, se você é dizimista, se você tem alguma função eclesiástica. Deus não está preocupado se você é pastor ou não. Deus quer ver os frutos que você tem dado. E os frutos que Ele espera de nós são baseados no amor ao próximo. Você só pode produzir bons frutos se você amar o seu próximo. A segunda oportunidade de Deus para nós nessa noite é a oportunidade de receber os cuidados de Deus. Veja só, no texto que lemos, que temos como base Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, verso 16, verso 6 ao versículo 9. A palavra de Deus nos diz, Lucas capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9, verso 7 e 8. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda ocupa inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Meu querido, se nessa parábola contada por Jesus, o dono da vinha é Deus, e a vinha somos nós, o viticultor é Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, aquele que
intercede junto ao Pai por nossas vidas. Porque temos um mediador entre Deus e os homens, é o que Paulo diz a Timóteo, Cristo Jesus, o nosso mediador. E é Ele que intervém a nosso favor, dizendo: permita que por mais um ano, essa figueira ainda exista, para que possamos adubá-la, fertilizá-la, a fim de que ela venha a produzir, para que ela não seja arrancada e lançada ao fogo e exterminada. Meu querido, se olharmos para as nossas vidas, diante de tudo que nós acabamos de falar, e agora falo talvez pela minha própria vida e também pela sua, talvez não temos apresentado ao Senhor frutos dos quais Ele espera ver em nossa vida. Talvez Deus esteja olhando nesse findar de 2020 para as nossas vidas, e talvez Ele não veja nada que lhe agrade. Talvez a vontade de Deus nesse momento é de fato de arrancar as nossas vidas, de ceifar as nossas vidas, porque somos como árvore frondosa, verdejante, mas que não produz fruto. Talvez o que Deus queira nesse momento é dar cabo de tudo isso. Mas o Senhor Jesus, intercedendo junto ao Pai, Ele está dizendo: dá a este miserável, dá a este pecador, esta pecadora, dá a ele mais uma oportunidade no próximo ano. Está dizendo: olha, eu estarei mais próximo, eu vou investir nele. É Deus intercedendo junto ao Pai pela sua vida, meu querido. E você sabe das vezes que você pisou na bola. Deus sabe, e você também sabe, que você não é merecedor de absolutamente nada. A Bíblia diz que não há um justo, um sequer. Mas Jesus intercedeu por você, junto ao Pai, está dizendo: Senhor, Pai, dá a ele mais uma oportunidade. É por isso, meu querido, que muitos no mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas, não estão tendo a oportunidade que eu e você teremos de vivermos um novo ano para suprir as expectativas que Deus tem ao nosso respeito, de frutos. 2021 é um ano para frutificarmos na vida do nosso próximo, frutificarmos em amor. Não adianta você dizer Senhor, Senhor, não adianta você expelir demônios, não adianta você fazer milagres e maravilhas. Um abraço, um acolhimento, um aperto de mão, um perdão, vale mais do que tudo isso. É por isso que o que nós devemos anunciar em 2021 é senão o amor de Deus através das nossas vidas. Aquela figueira estava plantada numa terra boa. A vinha, a plantação de uva, ela exige muitos fertilizantes.
ela exige muito adubo. Veja só que durante os anos, Deus tem derramado sobre a sua vida o que existe de melhor, e mesmo assim você não tem produzido frutos. Agora, meu querido, é uma promessa de Jesus para você. Ouça o que eu vou te dizer. Promessa de Jesus para a sua vida. Ele vai investir pesado na sua vida. Ele diz, aqui na parábola, o viticultor, ele diz: eu mesmo vou escavar ao redor dela, e vou lhe adubar. E vou adubar. Mas o produzir frutos depende de você. Abra o seu coração nessa noite. A Bíblia diz aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o versículo 48, diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito será exigido. E aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meu irmão, presta atenção no que Deus pede para te dizer. Que quando muito é dado, muito também é exigido. Você tem tido muitas oportunidades de Deus, e Ele tem investido muito em você, muita paciência, muita misericórdia, muita compaixão de Deus sobre a sua vida. Agora isso também vai ser cobrado de você, para que você possa oferecer isso aos outros. Eu encerro essa mensagem dizendo para você que 2021 é a oportunidade de não sermos lançados fora. O verso 9 termina a parábola dizendo: se vier a dar fruto, bem está. Se é dúvida, se existe ainda uma interrogação ao seu respeito, se pode ter certeza que você vai receber de Deus tudo aquilo que você precisa para ser bênção. O que você precisa para ser bênção, você vai receber. E a gente só pode oferecer ao outro aquilo que nós temos. Isso significa, meu querido, que você vai receber porção dobrada de misericórdia, você vai receber porção dobrada de amor, você vai receber porção dobrada de compaixão. Deus vai investir tudo isso na sua vida, para que você possa oferecer aos outros. Então eu espero que com você não exista o se. Com você não tem o se. Você vai produzir frutos. Em nome de Jesus. Você produzirá frutos em 2021. Eu quero, nesse momento, orar com você. Eu quero orar pela sua vida. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Deus tem novas oportunidades. Na vinha de Deus, eu e você somos essa figueira, uma figueira plantada no meio de uma vinha. Nós somos essa figueira que não tem produzido,
Mas há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há uma promessa de que Deus estará próximo, de que Deus estará investindo nas nossas vidas. Que maravilha! No entanto, meu querido, quando muito é dado, muito também é cobrado. E essa noite é noite de perdão. Essa noite é noite de acerto. Essa noite é noite de começar a produzir frutos, frutos de justiça, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a felicidade, a mansidão e o domínio próprio. São frutos que você precisa começar a produzir nessa noite. E não há maneira melhor de começarmos um novo ano com o nosso coração limpo de toda amargura, de todo pesar. Não há maneira melhor de começar um novo ano sabendo que Deus está te dando uma nova oportunidade de amar e de ser amado. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu quero convidar você a orar nessa noite, dizendo ao Senhor: perdoa-me, perdoa-me porque eu não tenho produzido aquilo que o Senhor espera da minha vida, mas eu quero, a partir de agora, me comprometer com o Senhor. Eu não quero fazer alvos nessa noite que eu não vou cumprir com eles. Eu não quero alvos que vá frustrar a minha vida. A questão não é ler a Bíblia toda ou não ler. A questão não é exercer ministérios. A questão não é fazer a obra de Deus. A questão, meu querido, é se relacionar com Ele e com o seu próximo da mesma maneira que Ele se relacionou com os seus irmãos e irmãs. A Bíblia diz que quando você vier oferecer oferta ao altar, se você tem alguma pendência com o irmão ou com a irmã, a Bíblia diz: vá procurá-lo e vá se retratar, para que a sua oferta seja aceita no altar. Dessa maneira amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Não há maneira mais linda de ser igreja do que amando o próximo. Não há maneira mais linda de ser um cristão do que cobrindo aquele que está nu, do que dando de comer àquele que está com fome, do que hospedando aquele que é forasteiro. Não há maneira mais linda de se pregar o Evangelho, acolhendo o pobre, o nu e o necessitado. É isso que Deus espera de nós em 2021. Que possamos nos entregar a Deus e ao nosso próximo, como Cristo o fez. Deus querido e Pai bendito, louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto. Nós estamos aqui, Deus, terminando o ano de 2020. Ó Deus, com um coração de luto pelos milhares e milhares de irmãos e irmãs que tiveram sua vida ceifada. Mas nós queremos agradecer, Senhor, porque nós chegamos ao fim deste ano. E aqui chegamos pela graça e pelo Teu amor, pela Tua compaixão e pela Tua misericórdia. Aqui chegamos, ó Deus, porque o Senhor cuidou de nós. Aleluia, Senhor. Ó Deus, queremos nos entregar totalmente ao Senhor.
Queremos nos colocar totalmente à sua disposição, para que possamos, ó Deus, sermos verdadeiramente representantes do Senhor nessa terra, amando o nosso próximo como o Senhor amou. Pai, no nome de Jesus, obrigado pelas novas oportunidades que o Senhor nos dá nesse novo ano que se inicia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Que o amor de Deus, que as eternas misericórdias e compaixões de Jesus Cristo e a esperança do Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe seu novo ano. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe o seu vizinho. Que Deus abençoe nossa Cataguases. Que Deus abençoe o nosso futuro prefeito. Que Deus abençoe os magistrados. Que Deus abençoe os vereadores. Que Deus derrame graça sobre as nações, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Feliz 2021. Feliz ano novo para você. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.